Eu nunca achei que minha vida tomaria esse rumo. Nunca me imaginei apaixonada por um homem que estava atrás das grades, muito menos engravidando dele. Mas aqui estou, contando a história que mudou completamente quem eu sou e como eu vejo o amor. Tudo começou quando minha amiga Maria insistiu para que eu fosse com ela a uma visita à prisão. Ela tinha um irmão lá dentro envolvido em alguma briga de gangues que acabou dando mal. E ela sempre me falava da tristeza em vê-lo naquele lugar. Eu fui mais por solidariedade, sem imaginar que aquele dia mudaria a minha vida. Ao atravessar aqueles portões de metal e sentir um ambiente pesado e sufocante, meu coração batia acelerado. Eu não sabia o que esperar. Depois de uma longa revista, finalmente chegamos à sala de visitas. Foi lá que eu o vi pela primeira vez. Ele estava sentado de cabeça baixa, tatuagens visíveis nos braços e um olhar que parecia atravessar minha alma. Quando finalmente levantou os olhos, Rafael era seu nome, que parecia escorrer dos lábios de Maria com familiaridade, mas para mim ele era apenas um estranho. No entanto, algo em seu jeito, um misto de tristeza e charme, me atraiu de uma forma que não soube explicar naquele momento. As visitas se tornaram frequentes, a Maria sempre me pedia para eu ir com ela, e eu, secretamente, comecei a gostar daquelas idas. Toda vez que Rafael me via, seus olhos brilhavam um pouco mais. Com o tempo, começamos a conversar mais, primeiro sobre coisas banais e depois sobre sua vida. Ele me contou como tinha sido preso, uma história de erros, más decisões e o desejo de corrigir seu caminho. Eu acreditei em cada palavra. Eu comecei a escrever para ele cartas longas, cheias de esperança, e ele me respondia com uma intensidade que me fazia sentir especial. O fato dele estar preso só parecia aumentar a urgência e o desejo de estarmos juntos, como se o tempo fosse uma prisão maior que as paredes que o cercavam. Um dia, durante uma das visitas, nossos olhares se cruzaram, de forma diferente. Era como se naquele momento tudo fizesse sentido. Ele pegou minha mão por debaixo da mesa discretamente e eu senti uma onda de eletricidade. Foi o começo de algo que eu não poderia controlar. Com o passar dos meses, a atração virou paixão e a paixão virou algo mais profundo. Eu me via pensando nele o tempo todo, sonhando com um dia que ele sairia da prisão e poderíamos viver finalmente o nosso amor. Não me importava com o que os outros diziam. Meus amigos e minha família achavam loucura, mas eu estava cega, convencida de que o amor poderia vencer qualquer obstáculo. Foi uma dessas visitas que tudo mudou. Rafael conseguiu me convencer de que deveríamos nos envolver mais intimamente. E, de alguma forma, mesmo com a vigilância constante, encontramos momentos para nos entregarmos um ao outro. Foi imprudente, perigoso, mas naquele instante eu não conseguia pensar em mais nada além dele. Um mês depois, descobri que estava grávida. A notícia da gravidez me encheu de uma mistura de alegria e medo. Eu contei a Rafael durante uma das visitas e ele ficou radiante. Agora estamos conectados para sempre, ele disse, com um sorriso que me fez acreditar que tudo daria certo. Eu acreditei nele, acreditei que esse filho seria o começo de uma nova vida para nós. Mas, como dizem, o amor é cego. Eu estava prestes a ver a verdade que estava bem diante de mim o tempo todo. Certo dia, enquanto esperava a minha vez de visitar Rafael, comecei a notar algo que nunca tinha prestado atenção antes. Outras mulheres lá estavam e com a mesma frequência que eu, algumas até com crianças pequenas. Uma delas, em particular, parecia familiar demais. Quando entrei na sala de visitas, senti um nó no estômago. Olhei para Rafael, mas ele evitou meu olhar por um momento, algo que ele nunca fazia. Eu precisava saber a verdade, então perguntei diretamente: quem são aquelas mulheres? Ele hesitou, mas depois soltou um suspiro longo e pesado. São amigas.
Amigas. Eu queria acreditar, mas algo em mim sabia que isso não era verdade. As visitas dessas amigas se tornaram cada vez mais frequentes e, eventualmente, eu soube. Ele tinha outras mulheres, claro, outras vidas, outras promessas de amor, todas entrelaçadas em seu universo caótico. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Eu estava grávida de um homem que não me amava da forma que eu acreditava, de um homem que jogava com várias mulheres, todas presas à sua teia de mentiras. Foi uma traição profunda, não apenas porque ele tinha outras, mas porque eu estava prestes a trazer uma criança ao mundo e era um mundo de caos. Decidi que não poderia mais continuar. Eu merecia mais e meu filho merecia um ambiente melhor. Na visita seguinte, olhei Rafael nos olhos e disse que não podia mais fazer parte daquilo. Ele ficou em silêncio por um longo momento, então seu olhar mudou. Você não vai me deixar, ele disse, com a voz baixa e ameaçadora que eu nunca tinha ouvido antes. Você é minha, e agora, com nosso filho a caminho, você não pode simplesmente ir embora. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Aquele homem que eu acreditava conhecer se revelava agora alguém que eu mal reconhecia. Eu me lembro da sensação exata que percorreu meu corpo naquele instante. O medo, misturado à decepção, era como uma lâmina afiada que atravessava meu peito. O Rafael que eu conhecia, ou que eu achava que conhecia, já não estava ali. Aquele olhar ameaçador me fez perceber que eu estava envolvida em algo muito mais profundo e perigoso do que eu imaginava. Depois daquele dia, as visitas se tornaram um pesadelo. Eu sabia que precisava me afastar, mas também sabia que não seria fácil. Rafael não era o tipo de homem que aceitava um não. Ainda assim, a ideia de continuar com ele, sabendo de suas traições, sabendo que ele manipulava outras mulheres da mesma forma que ele fez comigo, era insuportável. Na minha última visita, decidi que eu colocaria o ponto final naquilo. Eu não conseguiria mais fingir que estava tudo bem. Quando entrei na sala de visitas, Rafael já estava lá, sentado com aquele olhar intenso, como se já soubesse o que eu ia fazer. Sentei em frente a ele e o silêncio pairou no ar. Eu mal conseguia respirar. Então, com a voz trêmula, eu comecei. Eu não posso mais fazer isso, Rafael, disse olhando diretamente nos olhos dele. Eu estou grávida e preciso pensar no que é melhor para mim e para o nosso filho. Isso aqui, essa situação, não vai funcionar. Ele ficou em silêncio por um tempo, mas eu podia ver os músculos do seu rosto se contraindo, como se ele estivesse lutando contra uma raiva que borbulhava por dentro. Quando finalmente falou, sua voz era fria e calculada. Você está sendo ingrata, sabe disso? Eu te dei tudo o que podia daqui de dentro. Te prometi um futuro e agora você quer ir embora? As palavras dele caíam pesadas. Ele agia como se fosse o único que tinha feito sacrifícios, como se eu não tivesse entregado meu coração a ele, ignorando todos os avisos à minha volta. Mas naquele momento eu percebi o quanto fui cega. Ele não estava preocupado com o nosso futuro, nem com o futuro do nosso filho. Ele estava preocupado apenas com o controle que ele tinha sobre mim. Não se trata de gratidão, Rafael. Eu não posso mais ver dessa forma. Descobri sobre as outras mulheres. Eu não sou a única e você sabe disso. Eu mereço mais do que isso. Nosso filho merece muito mais. Sua expressão endureceu e ele se inclinou para frente, sussurrando de maneira ameaçadora. Você acha que pode simplesmente me deixar? Acha que eu vou deixar você sair por aí, criar meu filho longe de mim, como se eu não existisse? Você é minha. Eu não vou aceitar que você me abandone. O medo subiu pela minha espinha como uma corrente gelada. Eu sabia que se não lidasse com isso de uma forma cuidadosa, poderia acabar em uma situação ainda pior. Mas ao mesmo tempo, eu não podia mais deixar que ele controlasse minha vida. Eu estava decidida a sair. Rafael, eu não sou sua. Eu sou uma mulher livre. Eu vou fazer o que for necessário para proteger a mim e ao meu filho. Respondi com a voz firme, embora por dentro eu estivesse tremendo. O olhar dele mudou novamente. Era como se uma máscara tivesse caído. Ele me encarou
com uma raiva contida que eu nunca tinha visto antes. Você acha que vai conseguir sair dessa? Eu conheço pessoas lá fora, pessoas que podem te encontrar. Você nunca vai estar realmente livre de mim. A ameaça pairou no ar como uma nuvem densa. Eu sabia que não estava apenas lidando com um homem furioso, mas com alguém capaz de coisas que eu sequer podia imaginar. Depois dessa última conversa, saí da prisão sentindo um peso enorme sobre os meus ombros. Eu precisava de ajuda. Sabia que Rafael tinha conexões fora das grades. E o que ele disse não era apenas uma ameaça vazia. Ele conhecia pessoas. Eu sabia que ele poderia fazer minha vida um inferno se ele quisesse. Mas eu também não podia recuar. O que eu fiz? Fui direto à casa da minha irmã, Marina, que sempre foi a pessoa mais sensata da família. Eu nunca quis preocupá-la, mas agora era a hora de pedir ajuda. Você precisa ir embora, Mariana. Precisamos tirá-la daqui antes que algo pior aconteça, disse Marina, depois de ouvir toda a história. Eu sabia que ela estava certa. Ficar na cidade onde Rafael tinha todo aquele controle e aquela influência era muito perigoso. Naquela mesma semana, comecei a fazer planos para me mudar para outra cidade, longe de tudo e de todos que conheciam Rafael. Era a única maneira de garantir a segurança do meu filho. Cada passo que eu dava parecia uma luta contra o tempo, como se Rafael estivesse sempre a um passo de me encontrar. Os meses seguintes foram uma mistura de medo e preparação. Eu mal saía de casa, sempre com a sensação de que estava sendo observada, mas a ideia de uma nova vida longe dele me dava forças. O nascimento do meu filho foi o ponto de virada. Quando o segurei nos braços pela primeira vez, senti uma onda de amor tão forte que soube naquele momento que faria qualquer coisa para protegê-lo. Mas Rafael não me deixou em paz. As ameaças começaram a chegar, primeiro de forma sutil, através de recados de conhecidos em comum, depois mais diretas, com cartas que ele conseguia mandar de dentro da prisão. Você vai voltar para mim, ele escrevia, ou eu farei da sua vida um inferno. Eu tentei seguir com a minha vida, mas o fantasma dele continuava presente. Sabia que mais cedo ou mais tarde eu teria que enfrentá-lo de uma vez por todas. Os dias que seguiram ao nascimento do meu filho foram um misto de alegria e terror. A cada choro do bebê, a cada barulho estranho do lado de fora, meu coração saltava, temendo que Rafael estivesse mais perto do que eu imaginava. Mas eu sabia que precisava continuar. Aquele pequeno ser nos meus braços, tão inocente e vulnerável, dependia de mim. Eu não podia fraquejar. As cartas de Rafael tornaram-se uma presença constante. Mesmo à distância, ele sempre encontrava uma maneira de se infiltrar na minha vida, mesmo dentro da prisão. Às vezes, elas vinham com promessas de que ele mudaria, de que quando saísse formaríamos uma família feliz, e em outras eram ameaças veladas, lembrando-me de que ainda ele tinha poder sobre mim e que eu não poderia escapar tão facilmente. Eu consegui me mudar para outra cidade com a ajuda de Marina, minha irmã, e também eu tinha algumas economias que me ajudaram. Fui para um lugar onde ninguém me conhecia. O Rafael ficou doido atrás de mim e eu tive que começar do zero, né? Sem as sombras do meu passado me assombrando a cada esquina. No início, tudo parecia que ia ficar bem. Eu aluguei uma pequena casa num bairro tranquilo, longe de tudo. Aos poucos eu fui conhecendo novas pessoas, mães que frequentavam o mesmo parquinho que eu, vizinhos simpáticos que sempre perguntavam se eu precisava de alguma ajuda, né, porque eu tinha um bebê. Mas o medo continuava lá, como uma sombra que nunca desaparecia por completo. Eu sabia que Rafael não desistiria tão fácil. Ele era possessivo, manipulador, e seu ego ferido não deixaria que eu fosse embora sem consequências. Eu não sabia o que ele faria, mas sentia que ele estava tramando algo. Um dia, enquanto eu estava no mercado com o meu filho no carrinho, eu senti uma presença familiar. Olhei de relance e vi um homem parado do outro lado do corredor. Ele não estava olhando diretamente para mim, mas sua postura era rígida,
como se estivesse tentando se misturar. Eu senti um arrepio percorrer a minha espinha. Eu saí do mercado rapidamente, tentando parecer calma, mas por dentro eu estava em pânico. Será que Rafael já tinha me encontrado? Eu fiquei com essa neura na minha cabeça. Quando eu cheguei em casa, eu tranquei todas as portas e janelas e fiquei sentada no sofá, segurando meu filho nos braços, tentando controlar a minha respiração. Eu sabia que isso era um jogo psicológico, que Rafael ele queria me manter sempre alerta, sempre assustada, e estava funcionando. Naquela noite eu recebi outra carta. Você achou que podia fugir de mim, Mariana? Você e o nosso filho são meus. Não importa onde você vá, eu sempre vou te encontrar. Logo, logo estarei aí fora e nós vamos conversar cara a cara. Meu coração martelava no peito enquanto lia aquelas palavras. Rafael estava me cercando, mesmo de longe. A prisão não era barreira para ele. E agora, com a promessa de sua liberdade se aproximando, a situação se tornava ainda mais perigosa. Eu sabia que precisava agir. Não podia viver com aquele medo para sempre, muito menos permitir que meu filho crescesse em um ambiente de constante ameaça. Liguei para a Marina e contei sobre as cartas e sobre a sensação de estar sendo observada. Ela, sempre prática, sugeriu que eu procurasse a polícia, mas no fundo eu sabia que eles pouco poderiam fazer enquanto Rafael ainda estivesse preso. Eu precisava de uma solução mais definitiva, algo que garantisse que ele nunca mais pudesse chegar perto de mim ou do nosso filho. Foi então que eu tive uma ideia sombria. Eu sabia que o Rafael tinha inimigos. Durante as nossas conversas, ele me contou histórias sobre brigas e traições dentro da prisão. Homens perigosos, tão implacáveis quanto ele, que tinham contas a acertar. E, de alguma forma, se eu conseguisse fazer com que essas pessoas soubessem onde ele estava e que ele estava vulnerável, o problema estaria resolvido. Seria arriscado, mas talvez fosse a única maneira de me livrar dele de uma vez por todas. Passei dias pensando nisso, tentando me convencer de que era a única saída. Cada nova carta que o Rafael reforçava as ameaças dele, eu ficava cada vez mais convicta dessa minha ideia sombria. E eu sabia que ele não me deixaria em paz até que eu fosse obrigada a fazer isso mesmo. E eu finalmente decidi que, infelizmente, era hora de agir. Através de alguns contatos que Rafael tinha mencionado, eu consegui localizar um homem que tinha um antigo desentendimento com ele. Alguém que poderia estar interessado em resolver essa questão para sempre. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Entrar em contato com esse homem e pedir ajuda. Eu sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas o instinto de proteger meu filho falava mais alto do que qualquer senso de moralidade que ainda restasse em mim. O encontro foi breve, em uma cafeteria discreta em uma cidade vizinha. Um homem de meia idade, com um olhar frio, um olhar bem calculista, na verdade, ouviu uma história em silêncio, sem expressar muita reação. Quando terminei, ele assentiu lentamente e disse apenas: "Deixa comigo." Aquelas palavras tão simples carregavam um peso enorme. Eu estava ciente de que, ao pedir aquilo, estava me envolvendo com algo muito maior e muito mais perigoso. Mas não havia voltas. Eu estava disposta a fazer o que fosse necessário para garantir a segurança do meu filho. As semanas que se seguiram foram de puro nervosismo. As cartas de Rafael pararam de chegar, o que me deixou inquieta. Era como se o silêncio fosse ainda mais ameaçador do que suas palavras. Eu sabia que algo estava acontecendo nos bastidores, mas não sabia exatamente o que. Então, em uma manhã de outono, recebi a notícia que mudaria tudo. Rafael estava morto. Aparentemente, ele se envolveu em uma briga na prisão e não sobreviveu aos ferimentos. As autoridades classificaram o incidente como resultado de uma disputa interna. Mas eu sabia a verdade. O homem que eu havia contratado tinha cumprido sua parte do acordo. Rafael não era mais uma ameaça. O alívio que eu senti foi imediato, mas também foi assustador. Saber que, de certa forma, eu tinha participado de algo tão violento e definitivo
me deixou com um certo peso na consciência. Mas ao olhar para o meu filho, eu soube que eu fiz o que era necessário. A partir daquele dia, a minha vida começou a voltar aos eixos. A sensação constante de perigo desapareceu e finalmente eu pude respirar aliviada. O medo que antes dominava cada pensamento foi substituído por uma paz silenciosa. Rafael estava morto e eu, meu filho, estávamos livres finalmente. E essa foi a minha história. Caramba, que história, hein, pessoal? O que a gente faz quando está carente é surpreendente, né? Se envolver com o presidiário foi, assim, uma doideira. E o que a gente faz também quando a gente se sente ameaçado é mais surpreendente ainda. Pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, deem um joinha. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva, tá? Até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau.